Quando Deus me fez, Ele me fez para ser mãe de coração e não mãe de barriga. A minha primeira menstruação, ela veio quando eu tinha quase 17 anos. E veio, apareceu e sumiu, nunca mais deu sinal de vida, né? Quando eu estava com 18, 19 anos, minha mãe no meu pé me enchendo o saco, eu fui num ginecologista. Chegando no ginecologista, ele fez um monte de exames, né? E ele disse para mim que eu não tinha sido feita para ser mãe, que eu nunca seria mãe, pois eu tinha útero invertido, útero infantil, ovário policístico e endometriose. Por isso que eu não menstruava, né? E ele disse para mim que mesmo que eu colocasse um embrião pronto dentro do meu útero, eu não tinha capacidade de gerar um bebê. Gente, aquele médico, aquele dia, acabou com os meus sonhos. Eu sonhava em ter muitos filhos. Eu sonhava ter 12, 15 filhos. Eu sonhava ter família grande. E eu sempre fui louca para ser mãe, desde pequena. Não sei se foi porque eu ajudei a cuidar dos meus irmãos, da filha da minha madrinha, mas eu tinha loucura por criança. Eu ia para a igreja, eu vivia cuidando das crianças, das mãezinhas. Eu era apaixonada por criança. E meu sonho era ter bastante filhos. E meu sonho ali tinha ido de água abaixo. E na verdade, quando eu tinha uns 9, 10 anos, uma vez apareceu um vidente no mercado do meu pai, pegou minha mão e ele disse que eu não seria mãe. Ele disse: você não vai ter filhos. Se você tiver filhos, só por um milagre de Deus. E aí, tá, o médico me disse isso e na hora me veio aquela fala do vidente. Eu entrei em desespero tão grande, vocês não têm noção. Eu fui para a escola, estudava à noite, cheguei na escola chorando. Uma amiga minha perguntou o que estava acontecendo e eu não tinha comentado isso com ninguém, nem com a minha mãe. Aí eu disse para ela o que o médico disse. Ela disse: você tem fé em Deus? Você acredita em Deus? Eu falei: tenho, eu acredito. Ela falou para mim assim: então esquece o que os outros falam. Não existe o impossível para Deus. Aquilo que Deus tem para uma pessoa, ninguém tem o poder de impedir. E se você fizer por merecer, Deus não vai negar um pedido seu. Eu sequei minhas lágrimas e falei: a partir de hoje, eu vou fazer tudo que eu puder para ser merecedora dessa graça de Deus. E eu tenho certeza que eu vou ser mãe. E aí ele me passou alguns remédios lá, que era para regular a menstruação, mas mesmo assim, na minha menstruação não descia. Aí comecei a namorar, né? Aí me casei com um médico. E um certo dia ele perguntou para mim: você não menstrua? Eu falei: não. Ele falou: mas você toma anticoncepcional? Também não. Você não se cuidou até agora? Não. Ele perguntou por quê? Eu falei: porque um dia um médico me disse isso. Eu já estava morando com ele. Ele falou: não pode. Nós vamos fazer uma investigação nisso. E o tempo foi passando. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada. Não evitava, não tomava anticoncepcional e deixei nas mãos de Deus. Mas eu tinha certeza que na hora certa eu ia ser mãe. E aí eu fui fazer... Aí quando eu decidi engravidar, eu fui buscar um tratamento para engravidar. Ele me levou para o Rio Grande do Sul, num professor dele. O professor dele entrou com uma medicação e eu engravidei. Porém, perdi. E aí quando eu perdi, eu fiquei mais ou menos uma semana abortando, né? Não precisei fazer curetagem. Aí eu fui num reprodutor em Cuiabá. Ele fez uma bateria de exames para fazer investigação por que eu não engravidava, por que eu abortei. E ele queria que eu já engravidasse logo em seguida. Eu falei: não, eu não tô com condições psicológicas para isso. Eu preciso de um tempo. Deixa eu melhorar meu psicológico, né? E vou esperar no tempo de Deus. E aí ele me passou uns tratamentos, eu comecei a fazer, mas não para engravidar, né? E aí quando foi em outubro, eu entrei com um tratamento para engravidar.
Fiz 3 meses e não engravidei. E aí eu tive em São Paulo, virada de ano, né? Fui para São Paulo para passar virada de ano lá. E aí na véspera de ano novo eu tive em Aparecida, Santuário de Aparecida. Por volta de umas 15, 16 horas, eu pedi para Nossa Senhora uma menina. Pedi para ela uma menina, que eu queria uma menina, né? Eu queria dar uma menina para o esposo, porque ele já tinha uma filha e não convivia com essa filha. Eu queria dar uma filha para ele. Quando foi de madrugada, eu comecei a ter desejo, e queria namorar. E a gente estava numa casa que tinha mais ou menos uns 10 casais, não tinha como fazer nada ali. 4 da manhã eu fiz o esposo levantar e caçar motel comigo. Nós ficamos em Taubaté rodando 2 horas atrás de motel e não encontrava. Quando nós chegamos no motel, tinha uma fila enorme de carro. Ficamos ali esperando e quando chegamos ele dormiu, gente. E eu ali, tentando acordar ele, não conseguia. Fiz a minha filha na hora do almoço. Com 2 dias depois que eu engravidei dela, eu comecei a ter sintomas. 10 dias antes da minha menstruação descer, antes do meu atraso menstrual, eu descobri a gravidez da minha filha. Entrei com a medicação, foi uma gravidez muito complicada, ameaça de aborto o tempo todo. Eu tive CIUR, que é retardamento de crescimento do feto, né? Minha placenta não desenvolveu, não mandava alimentação suficiente para minha filha. Minha placenta era desse tamanhozinho, pretinha, sabe? Não desenvolveu mesmo. Minha filha tinha chance de nascer especial e tudo mais, mas Deus fez um milagre. Ela nasceu de 34 semanas com 1,9 kg. Eu sei da maternidade dela com 1,8 kg, ela não precisou de NEL. E eu comecei a entrar em trabalho de parto no 5º mês. Ela pesando 800 gramas. E eu consegui segurar até 34 semanas. Tanto que no dia dela nascer, naquela madrugada eu entrei em trabalho de parto, 3 da manhã eu sentei na cama e clamei de novo a Deus Nossa Senhora, que se fosse para minha filha nascer de parto normal, que nascesse até o dia clarear, mas que se não fosse, que ela aguentasse esperar até o dia amanhecer. E Deus tirou aquela dor, me acalmou e eu tive a minha filha, 6 da manhã. E eu vi milagres de Deus na gravidez dela o tempo todo. Se a minha filha tivesse nascido parto normal, teria tido complicações porque ela estava com várias voltas do cordão umbilical no pescoço e ainda estava segurando. Para vocês terem uma noção o quanto ela estava sofrendo dentro da minha barriga, que quando o médico começou a fazer o corte, antes de tirar ela estava escutando o choro dela. Eu perguntei, doutor, nasceu? Ele falou, não, ainda falta mais uma camada. Para vocês verem o quanto ela estava sofrendo ali dentro. E minha filha era tão pequenininha, que só era cor e osso. O rostinho dela era o tamanho de uma maçãzinha, de tão pequenininho. Para vocês terem noção, roupinhas para prematuro ficava grande nela. Muito grande. As pessoas que iam visitar falavam que aquela criança não ia vingar. Porém, a minha filha engordou 3,5 kg em 30 dias. E ela tinha refluxo, vivia doentinha, chorava dia e noite. Dia e noite. Se fosse uma mãe fraca, em todos os sentidos, eu teria feito uma laqueadura imediatamente após o nascimento da minha filha. Diante de tanto sofrimento, numa gestação e após o nascimento dela. Minha filha ficou doente até os 5 aninhos. Chorava dia e noite nos seus primeiros meses de vida. Eu vim saber o que era dormir quando ela tinha uns 2 anos e meio. Não dormia. Eram 24 horas com ela. Um dia minha filha se afogou por causa do refluxo. O pai dela pegou ela pretinha, praticamente parada. Ele fez respiração boca a boca nela e trouxe ela de volta. A partir daquele dia ela começou a dormir sentadinha. Eu colocava ela sentada no carrinho para dormir. Não podia descuidar dela, senão eu perdia a minha filha. E se eu contar para vocês que mesmo após tudo isso, eu não tomei nenhuma pílula de anticoncepcional e nem evitava. Tanto que quando ela tinha 1 aninho, eu perdi um outro bebê. Eu estava fazendo uma mudança, tinha acabado de construir minha casa, estava me mudando. E naquela de mudança, de estar carregando peso, né? Eu tive uma dorzinha nas costas.
achando que era cólica renal. Fui ver uma outra gravidez, porém não deu tempo de segurar, perdi e continuei fazendo a minha mudança. Fui procurar médico 15 dias depois, tinha saído tudo. E tive vários abortos aí, e foi tendo, mas não era porque eu queria, porque o meu corpo não era um corpo para ser mãe, e eu confiava em Deus. E aí teve um ano que eu tive um aborto em janeiro e outro em abril. E eu fui num ginecologista e ele disse pra mim, olha, você vai ter que ficar 2 anos sem engravidar. Você teve 2 abortos, um muito próximo um do outro. Seu corpo não tem estrutura para isso. Eu preciso que você use anticoncepcional por 2 anos. Eu falei, doutor, mas eu nunca tomei. Eu prefiro evitar de outras formas, né? Não, você vai tomar anticoncepcional. Eu preciso que você tome. Tá bom. No 3º mês de anticoncepcional, eu engravidei da minha filha. Engravidei. E adiantou o que o anticoncepcional? Nada. E foi uma gravidez super tranquila. Minha filha dormia dia e noite, não chorava. Pelo contrário, tinha que estar chacoalhando ela, brigando com ela para ela poder mamar. Porque ela só dormia. Aquele bebê calmo, tranquilo, tudo perfeito. Tudo perfeitinho. Então, gente, é por isso que eu falo para vocês que anticoncepcional não evita filhos. Não adianta tentar, porque não evita. Quando Deus tem um filho, Ele manda com laqueadura, Ele manda com anticoncepcional. E assim, ó, nesse período que eu tomei anticoncepcional, meu humor mudou, não tinha desejo, não tinha libido e não tinha orgasmo. Eu não consegui ter orgasmo durante 90 dias, por causa do anticoncepcional. Não tem lubrificação, não tem desejo, não tem vontade. Foi a pior experiência que eu tive na minha vida. E sem falar que muda todo o humor. Você fica o tempo todo estressada, de mau humor, irritada. Acaba com o cabelo, acaba com a pele. Mulheres engordam, outras emagrecem. É uma destruição total. E não previne filhos. E após a minha filha, ainda tive outros abortos. Ou seja, eu tenho 14 bebês abortados. Tudo com o Papai do Céu. No meu primeiro aborto, o médico disse uma coisa pra mim: não sofre, não chora. Quem tem fé em Deus, quem teme a Deus, sabe que Deus manda um filho no momento certo, na hora exata. Deus não dá um fardo pra gente que a gente não consegue carregar. E mesmo em crise, em relacionamento, eu sempre deixei a minha vida materna nas mãos de Deus. Deixei. Eu tinha o sonho de ser mãe. E eu tinha certeza que, independente do meu relacionamento, independente da presença do Pai, Deus me daria as condições de eu ter minhas filhas e educar os meus filhos. Confiar em Deus é isso. Exatamente isso. E já faz 10 anos, né, que eu tive o último aborto. E não tive mais filhos. E nunca tomei um anticoncepcional. E aí, quando eu fui ter a minha bebê, o médico perguntou se eu queria fazer laqueadura. E diante de tantos problemas que eu já tive, né, porque ele acompanhou todos, ele perguntou: não quer fazer laqueadura? Né? Eu falei: não, doutor, seria muito injusta com Deus. Eu não podia ser mãe, Deus me deu filhos. Eu tive vários abortos, nenhum precisei fazer curetagem. Todos foram espontâneos, como se fosse uma menstruação. Só o primeiro e o último que eu tive um pouquinho de complicações, que no último enroscou também, sabe? Eu tive um pouquinho de complicações, mas todos Deus me cuidou. E então eu confio nele. E eu cheguei em Deus e falei: Senhor, eu tenho livre-arbítrio, não tenho? Tenho. Então eu não quero filhos mais. A minha cota já deu. Se o Senhor tiver que me dar filhos daqui pra frente, que seja adotivo. Eu adoto. Não tem problema, mas meu não, porque eu já sei a experiência que é ser mãe, gerar um filho, amamentar, cuidar e zelar, né? Adotar não tem problema nenhum, mas meu não, porque é muito sofrimento. Porém, o que prevalece é a vontade do Senhor. O Senhor sabe do meu futuro, o Senhor sabe do meu amanhã. Se eu realmente precisar de um filho no meu futuro, tudo bem, o Senhor vai me dar todas as condições para gerar e para ter.
mas é a sua vontade, porque a minha está encerrado. E entreguei para Deus. Só que, gente, a gente sabe quando a gente está ovulando. Então o que a gente faz? A gente está num período fértil, não namora, evita-se o sexo. Eu conheço o meu corpo, eu sei quando eu estou ovulando. Eu sei quando eu estou ovulando. E se eu falar para vocês que esses dias mesmo estava cheia de desejo para ter outro? Dá desejo na gente. Eu sou uma mulher fértil, muito fértil. A última ultrassom que eu fiz, a ginecologista disse para mim que eu tô numa idade fértil de uma mulher de 20 e poucos anos. Por quê? Porque eu não menstruava. Eu demorei para regular a minha menstruação. Minha menstruação foi regulada aí nos últimos 10 anos. Eu também não menstruava. Tinha muito atraso. Mesmo tendo filhos, eu ainda tive. Ficava até anos sem menstruar. Às vezes eu ficava o ano inteiro sem menstruar. Então eu tô numa idade fértil. Agora que eu estou na minha idade fértil. Posso ter filhos? Posso. Quantos eu quiser. Mas eu fiz um acordo com Deus. Está nas mãos de Deus. Não tô pecando. Não tô destruindo a minha saúde. Não tô destruindo meus hormônios. Eu sou cristã. Eu sou uma pessoa temente a Deus. Eu vivo de uma forma espiritual. E eu confio em Deus. Totalmente. Totalmente. Eu sei o que eu já vivi e o que eu já vi. Então eu confio em Deus. Por não querer, o que eu não quero é sofrimento. O que eu não quero é sofrimento. Por isso que eu confio em Deus e entreguei para Deus. Só isso. Então, não tem por que me preocupar. Eu acredito que uma mulher temente a Deus age como eu. Uma mulher filha de Deus, realmente uma mulher que teme a Deus, que confia em Deus, age como eu. Eu confio totalmente em Deus. Totalmente em Deus. E sou muito grata a Deus pelos milagres que Ele fez na minha vida. Sou grata a Ele por ter me permitido ser mãe. E tudo que eu faço para os outros é pouco diante daquilo que Deus já fez na minha vida.